Nossa conversa da noite de hoje é sobre muitos os chamados, que para mim, durante o tempo de estudo, foi um chamamento mesmo, e foi assim, um presta atenção para mim, tanto que eu desenvolvi o tema buscando aquilo que nós temos que atender a esse chamado. Porque os chamados de Jesus se dirigem a todos, porém nem todos têm o interesse sequer de ouvi-los, nós sabemos disso. Nós mesmos, muitas vezes, não analisamos, não ouvimos esses chamamentos. E numa das pesquisas no livro Técnica de Viver, de Valdo Vieira, numa leitura superficial, nós imaginamos que se trata de sermos convidados o favoritismo de Jesus, que somos, portanto, especiais, o que é alimentado pelo nosso orgulho, que ainda cala dentro de nós, que ainda é um trabalho grande que temos que fazer para nos livrar desse orgulho. Mas vamos analisar. Ser chamado é ser desafiado, estimulado, desperto. E Jesus, através do Consolador prometido, ele volta para mais intensamente nos chamar para o seu reino de amor, através dos ensinamentos encontrados no Evangelho, analisados sob a luz da doutrina espírita. E o que nós entendemos por esse chamamento de Jesus? Exatamente o que a dona Maricia acabou de falar na sua oração. Ele nos chama para essa mudança, para essa reforma interior, para verificarmos o que falta, o que nós temos que tirar dentro de nós, que está impedindo a nossa evolução, que está impedindo esse contato, esse amor ao próximo que muitas vezes deixamos, né? E esse chamamento nos convida a fazer essa reflexão, e esse é o momento. Porque somente ter conhecimento desses ensinamentos nos leva a fazer parte dos chamados, não, porém, dos escolhidos. Porque ser um escolhido é agir de acordo com os ensinamentos de Jesus. Portanto, não é ele que nos escolhe, nós é que o escolhemos como nosso guia e modelo. Quantos exemplos ele nos deixou, o quanto ele mostrou de bondade, de amor, quanto amor ele nos deixou. Então, ele nos convida a fazer esse trabalho em benefício do próximo, em benefício nosso mesmo. E nós ainda não temos a capacidade de entender, de ouvir, porque ninguém é obrigado a ouvir esse chamado, não é arrastado, não é imposto ouvir o chamamento, mas há o respeito pelo livre-arbítrio, a escolha de cada um, o que torna cada um responsável pela escolha que faz. Aproveitar essa oportunidade ou deixar passar é uma escolha pessoal, nós sabemos disso, mas com certeza iremos responder mais tarde pela escolha que fizemos. Isso é inevitável. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Se nós fazemos uma escolha feliz, quando terminarmos, quando chegarmos a um determinado ponto, nós vamos colher o que é bom. Nós vamos ter um retorno melhor. E através dos ensinamentos do Evangelho, nós somos chamados, nós somos estimulados a uma mudança da nossa visão dos objetivos da nossa vida. Consequentemente, uma mudança de atitude do ponto de vista material para o ponto de vista espiritual. Vamos deixar o material, vamos nos desprender desse material. E no nosso grau evolutivo, ainda o grande desafio que nos traz estímulo e nos desperta é a dor, o sofrimento, que nós ainda não entendemos, que vem para nos regenerar. Se nós pensarmos, quando nós ficamos doentes, nós tomamos, às vezes, um remédio amargo. E para que é esse remédio? Para nos curar.
E é Ele que nos cura, é como a dor. Porque quando a dor, o sofrimento bate na nossa porta, nós vamos buscar o socorro. E esse socorro vem, desde que nós façamos a nossa parte. E mesmo diante da dor, do sofrimento, tem aquele que quer se livrar sem nenhum esforço, sem nenhuma mudança, sem ouvir esse convite divino. E eu peguei um exemplo que acontecia muito na nossa casa espírita, e eu quero deixar claro que esse exemplo não vem como uma crítica, mas vocês vão entender o porquê que por que eu citei isso como exemplo. Às vezes a pessoa chega e fala assim: ponha meu nome no centro lá para mim, reze por mim lá. Ao invés de ir em busca da ajuda, da solução para os seus problemas. De que maneira? Porque se a criatura vai à casa espírita, ela vai ouvir uma palestra, que aquilo vai tocar profundamente o coração, muitas vezes vai trazer aquilo que ela não esperava e que ela vai ouvir e vai falar: puxa, eu não pensei nisso, quanto benefício isso está me trazendo ânimo, trazendo uma outra expectativa para essa criatura, como através do passe, né? Que vai reanimar aquela criatura, que vai trazer os fluidos de amor, de paz. Então, ela deixa de aproveitar isso e deixando de atender um chamado para o estudo, para seguir Jesus. Porque essa é a oportunidade que nós temos quando nós ouvimos aquilo que nos traz o bem-estar, quando nós estamos nesse ambiente de amor, que é uma casa espírita, que tem todo um preparo, nos convida, nos traz o ânimo para seguir Jesus, para buscar o conhecimento, nos traz a verdadeira vontade de conhecer, de estudar, né? Porque nós só vamos conhecer se nós começarmos a entender as mensagens de Jesus. Nós sabemos disso, porque o quanto nós lemos, e cada vez que nós lemos, nós aprendemos ainda mais, nós estamos vendo que nós não sabemos nada, mas estamos começando a atender esse chamamento. E às vezes a pessoa se torna, por escolha própria, incapaz, transferindo para outra a responsabilidade que era sua, perdendo a oportunidade de corresponder ao convite que chamou. E não só esse chamamento para o estudo na casa espírita, para o entendimento, mas em tudo na vida. Todos nós somos os chamados para as diversas atividades, para os diversos acontecimentos na vida. E muitas vezes nós não nos damos conta, infelizmente. Ainda a gente pergunta: por que comigo? Ou não se dá conta, porque não tem a maturidade espiritual, não quer ter olhos de ver e ouvidos de ouvir o chamamento que a dor e os problemas de diversas ordens lhe trouxe através das doenças, dos problemas financeiros, dos familiares, de relacionamento, além do vazio existencial. Todos nós precisamos de um caminho, de um rumo. E por que não vamos ouvir e seguir esse caminho da luz? Apenas eu vou pedir oração e pedir que o outro seja portador, que seja meu representante perante Deus, sem fazer a minha parte? Nós temos que fazer a nossa parte, é o mínimo que nós temos que fazer. O convite está feito, mas eu tenho que fazer a minha parte, porque nós sabemos que a espiritualidade incansavelmente nos auxilia. Mas é a nossa parte, o que nós estamos fazendo? Nesse livro diz assim, que nós somos chamados para entendermos o que interessa para a vida. Que não é essa capacidade nossa de ver o aspecto desagradável, as suas asperezas, e ficamos reclamando de tudo e de todos, contra todos. Mas é a oportunidade que nós temos do aprimoramento íntimo,
da descoberta das riquezas interiores, da expansão que nós podemos fazer dessa luz interior e trabalharmos no bem, gente. Nós ainda não aprendemos a fazer esse trabalho verdadeiro no bem. Ele ainda dá dois exemplos nesse livro. Não há notícia de patrões empregando servos para chorar sobre os obstáculos da oficina ou lamentar as pragas que arruinam o campo. Não nos tornamos servos de Jesus, seus escolhidos, enquanto continuarmos frágeis nos obstáculos comuns, que são comuns a todos, e sem fé. Ou ficarmos simplesmente reclamando das dificuldades causadas pelos espíritos aqui encarnados, que muitas vezes nós nos pegamos nessas reclamações. Diz ainda que Jesus nos permite sermos chamados para que lhe ofereçamos ação eficiente em favor da felicidade comum. Então, nós somos chamados para agir agora, hoje, já. Entrarmos em ação, em todos os momentos do nosso caminho, da nossa vida. Como nos orienta São Francisco, pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Portanto, haja. Vamos agir. E hoje nós sabemos que em todas as nossas conversas, nos nossos estudos, que nós vivemos hoje um grande problema, um grande desafio, que é a pandemia, que nos envolve a todos, não poupa ninguém, no mundo inteiro. Mas nos chamando, o que é essa pandemia? Nos chamando para a prática do bem, com paciência, com maturidade, com perseverança, e também para muita reflexão. Sem esse não aguento mais, quando isso vai acabar, mas com respeito a mim e ao próximo. E como assim? Me cuidando para não espalhar esse vírus para o próximo, evitando me contaminar e contaminar o próximo, seguindo os protocolos que a gente ouve diariamente na televisão, em mensagens de higiene, e o grande desafio que é a máscara, não é verdade? E um dia, fazendo um serviço de rua, eu vi uma moça falando para outra: eu não aguento mais, eu vou tirar essa máscara porque o sol vai marcar meu rosto. Ou seja, ela não queria que marcasse o rosto, que desse um problema para ela. Mas e o próximo? E a pessoa que estava ao lado dela? E aquele que vinha, que ela ia encontrar? Se estava bom para ela, estava tudo bem. A falta de amor ao próximo, de respeito. Contrário de uma enfermeira que falou que fazia muito tempo que ela não via a mãe, que ela só conversava por telefone, mas que ela não podia estar com a mãe para não contaminá-la e para que ela não se contaminasse também e não pudesse ajudar aqueles que tanto dependiam dela. Olha o amor dessa criatura. Então, esse é o verdadeiro amor ao próximo, é solidário ao próximo, olhando o outro como irmão, podendo saber das suas reais necessidades, socorrendo como pode. Nós vamos socorrer o nosso próximo fazendo o bem da maneira que nós podemos, num telefonema, num encontro casual, numa distância, numa conversa, levando um mantimento que sabemos que o outro precisa. Então, é a verdadeira solidariedade, o verdadeiro amor ao próximo. E também nos convida a reflexão entre pais e filhos dentro dos lares, verificando, mudando os valores, né? Vendo que o quanto um depende do outro, quais são as reais necessidades de cada um. E muitos os chamados, mas poucos escolhidos, próprio de um mundo como o nosso de prova e expiação, cujos moradores ainda, em boa parte, insistem em se acomodar
como se não fosse a evolução o nosso objetivo maior. Sou eu que, aproveitando essa oportunidade de crescer, de melhorar diante desse chamamento, do convite que a vida me faz, me torno um escolhido. Como nos afirma André Luiz, não é? O Espiritismo não é apenas o consolador da terra, aquele que alivia a aflição, o sofrimento, é o renovador do eu. Ou seja, esse eu renovado à luz do Espiritismo e de Jesus é que vai me levar de convidado a ser escolhido. Então, encerrando, nós somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, já que reconhecidamente todos os comportamentos propostos nessa nossa conversa de hoje exigem de nós muito trabalho, muita dedicação, perseverança, mudança de postura, aprendizado, renovação do homem novo sobre o homem velho. É a verdadeira mudança que nós temos que fazer dentro de nós. Já é tempo. Vamos, através desses ensinamentos, desse chamamento de Jesus, buscar seguir como modelo. Pensemos nisso, semeemos o bem imbatível e o indescritível amor, que falam da presença de Deus no mundo. E o Evangelho nos diz, não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, é preciso ter a pureza de coração e praticar toda a lei que está inteiramente nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Então era isso que eu queria passar para vocês, para que possamos ouvir os chamamentos de Jesus e seguir os seus passos, seguir como guia e modelo nosso.